Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos desta sessão deste órgão especial, desta Corte, e comunico o falecimento em 6 de setembro do juiz Rui Ribeiro de Magalhães, que estava aposentado. E também acabo de receber uma informação pela nossa colega, a doutora Lígia Bisoni, que faleceu hoje, aqui em São Paulo, o professor doutor Donaldo Armelim, que foi procurador do Estado, juiz do primeiro Tribunal de Alçada Civil e desembargador desta Corte. Ele, ao lado do professor Cândido Dinamarco, João Batista Lopes, Kazu Watanabe, foram estrelas de primeira grandeza em processo civil, formando um time de grandes professores de processo civil. Eu trabalhei ao lado do professor Donaldo Armelim quando era bagrinho no primeiro Alçada. E sempre o admirei muito como um jurista de grande porte, um juiz de primeira linha, um professor também de primeira grandeza. Então eu proponho que encaminhemos votos de profundo pesar aos familiares do juiz Dr. Rui Ribeiro de Magalhães e do desembargador Donaldo Armelim. Todos de acordo, né? Vou fazer primeiro, acho que... O que tem aí? Nós temos uma sessão administrativa hoje bem enxuta, então vamos começar por ela, porque são pouquíssimos processos para liberarmos a doutora Rosana e a sua equipe. Então, o processo número 1 da pauta, do relator desembargador Francisco Cascone, que já proferiu o voto 33681, que envolve a juíza Juliana Nobre Correia, da 2ª Vara do Juizado Especial Civil Central desta capital. Esse processo foi adiado e proferiram os votos do desembargador Pinheiro Franco, Arthur Marques, eu também já votei, e quem pediu o adiamento foi a eminente desembargadora Cristina Zucchi, que está com a palavra. Presidente, eu vou continuar o meu pedido de vista, como avisei a alguns colegas e a todos pelo e-mail na segunda-feira. Por uma gripe forte que peguei, não tive condição de analisar todo o processo, que é enorme, nos feriados. Então, trarei tudo estudado até quarta-feira que vem. Então, permanece adiado o número 1 da pauta. O número 2 da pauta é uma proposta que foi apresentada pelo desembargador Jaime Queiroz Lopes para ser outorgado colar de mérito judiciário ao doutor José Rogério Cruz de Tucci, eminente professor titular de processo civil das Arcadas, advogado, e indago, já houve o parecer favorável da Comissão de Honraria e Mérito. Eu indago se estão todos de acordo. Então, por votação unânime, foi aprovada a proposta formulada pelo doutor Jaime Queiroz Lopes. Nós temos embargos de declaração, número 3 da pauta. Foram interpostos pelos doutores Rogério Marrone de Castro Sampaio e Vitor Frederico Campbell, em relação ao processo administrativo
que já foi julgado por votação unânime por esta Corte. Eu vou ler a ementa. Eu fiquei em dúvida entre não conhecer e rejeitar, e optei por um voto de rejeição para que houvesse apreciação do mérito do pleito. E digo o seguinte: empargo de declaração, inexistência de contradição interna, fundamentação capaz de conduzir logicamente à conclusão adotada no que toca à aplicação no tempo dos critérios fixados nos temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. Almejada rediscussão em sede inapropriada de matérias expressamente apreciadas no venerando acórdão. Caráter manifestamente infringente do inconformismo. Recálculo determinado que não se confunde com compensação. Rejeição dos embargos. Todos de acordo? Assim fica votado. Há um pedido, número 4 da pauta, um ofício da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, em que solicita que o doutor Ayrton Vieira, juiz de direito substituto de segundo grau, permaneça à disposição daquela corte para continuar atuando como juiz instrutor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes por mais 6 meses. Todos de acordo? A segunda parte são os afastamentos dos magistrados, numa lista já encaminhada a vossas excelências, com a proposta de deferimento, e nos casos em que se propõe o indeferimento por necessidade de serviço de gozo imediato de licença-prêmio e de compensação. Todos de acordo? Assim fica deferido. Com isso está encerrada a sessão de direito, a sessão administrativa. Muito obrigada, nossa secretária e os demais assessores desta corte. Vou apregoar os que foram retirados de pauta. Número 1, número 8, número 31, adiado a pedido do desembargador. Permanece adiado o número 49. Pois não? Doutor Bueno. Senhor presidente, desculpe a interrupção, mas o número 18 da pauta estou retirando de pauta. O número 18. Então, retirado de pauta, né, doutor? Exato, eu estou. Desculpe então, a referência, é que existe aqui um. Está anotado, então, doutor. Preferência do doutor Pedro Vinha Júnior, que iria pedir preferência, mas está retirado. Então, 18 da pauta retirado. Sobra do doutor Márcio Bartoli, o 53. O doutor Nestor Duarte, número 33, que ele não está presente. Sobras do desembargador Antônio Carlos Malheiros, vou arrolar os números. 7, 10, 13, 14, 15, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 42, 43 e 44. Pois não, desembargador Salles Rossi. Senhor presidente, o processo pautado sob número 8 é uma ação direta de inconstitucionalidade, Prefeitura Municipal de Lins. Eu estou retirando de pauta para cumprimento de despacho. Já foi. Então está anotado. Desembargador Evaristo dos Santos, por favor. Senhor presidente, eu anotei aqui como pedido de ausência do desembargador Antônio Carlos Malheiros, os 38, 37 e 38 não poderiam ser julgados. Pois não. Eu observo que o 36, o 39 e o 40 tratam da mesma matéria
e foi adiada, consequentemente. Então, permanece adiado. Estaria propondo o adiamento. 36 e 40, né, doutor? 36, 39 e 40. 39 e 40. Então, assim fica anotado. Nós estamos retirando aqui, doutor Evaristo. Tem mais um, que é da minha... Pois não, doutor Beretta. O 39 também. 39 também, anotado. E 40. Porque é na mesma Mesmo caso, né? Tá certo. É. Nós vamos primeiramente aos blocos. Classe ADIM. 11, 12, 16 e 17. Embargos de declaração. 21, 22, 24, 51. Classe mandado de segurança. 26 e 29. E conflito de competência. 3, 4 e 6. Classes diversas. Agravo, número 2. 19, dissídio coletivo. 27, mandado de segurança, oficial policial militar. Vai sair com votação unânime em face da ausência do Dr. Malheiros e do Dr. Xavier de Aquino. Reclamação, 32. E habeas corpus, 54. Dr. Geraldo Wohlers. Senhor presidente e senhores esmagadores, apenas para elucidar, presidente, no 11 da pauta, que já integrou o bloco, eu, acatando sugestão oportuna e profícua do eminente desembargador Evaristo dos Santos, doutor Getúlio, eu estou estendendo o prazo de modulação de 120 para 180 dias, por se tratar de ADIM por omissão. Então, 180 dias, Sua Excelência me informou que é da tradição deste colendo órgão especial, eu já fiz a devida adaptação. Apenas isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. E, doutor, mais alguém? Não. Só um comunicado de um tema que está chegando ao conhecimento da presidência, envolvendo o Superior Tribunal de Justiça e aquela questão da nomeação dos policiais militares. O relator, que está prevento, não sei, não percebi de que forma, mas todos os recursos estão caindo com o doutor ministro Marco Campbell, e ele está dando provimento monocraticamente, contrariamente ao entendimento desta corte, entendendo que, em linhas bem simples, que a abertura do concurso com vagas definidas, ela só em casos excepcionais, e que a situação do Estado de São Paulo não é excepcional. Então, só para depois nós refletirmos aí e nos reunirmos aí para vermos como fazer isso aí, ou quiçá e alguém conversar com o ministro, expor por que o STJ está fazendo, o Tribunal de Justiça tem esse entendimento, porque senão nós vamos ficar dando murro em ponta de faca. Pois não, doutor Anaf. Senhores desembargadores, boa tarde. Só uma pequena observação. No mesmo dia que saiu a publicação desse acórdão, saiu a súmula de julgamento publicada, saiu também uma decisão da ministra Carmen Lúcia, no dia seguinte, de questão absolutamente idêntica, concedendo efeito suspensivo, na esteira da posição do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em tese, o que nós estamos julgando está exatamente na esteira da posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma exceção à regra, que, aliás, no primeiro voto que tem essa demonstração íntegra, inclusive em relação à lei de responsabilidade fiscal, é do desembargador Alexis Zelenovski. Todos nós adotamos, dada a perfeição minudente de apreciação em relação à lei de responsabilidade fiscal, que é exatamente o ponto que consta dos acórdãos
esse acórdão que foi reformado primeiro conste expressamente isto, e com todas as vênias, pode ser por ignorância minha, por meu passar de olhos foi muito rápido, eu não vi na análise deste acórdão a questão relativa à lei de responsabilidade fiscal. Exato. O da ministra, o que a ministra Carmen Lúcia fez? Ela concedeu efeito suspensivo. A qual? Mas ao RESP? A concessão de ordem. A concessão de ordem, não é dessa matéria. Sim. A matéria é idêntica, mas não é a esse matéria processo. idêntica. A matéria é idêntica. Tá? No dia seguinte, negando a ordem, em tese, quer dizer, não negando, mas dando efeito suspensivo, porque a jurisprudência perfere o que nós temos julgado aqui. Exatamente. Ótimo. Tá? Então, só para a gente pensar todos os 25 componentes do órgão, não é? E para a gente tomar uma posição. Doutor Beretta, por favor. Obrigado, doutora Naf. Senhor presidente, senhores desembargadores, também a título disso, eu relatei um mandado de segurança nessa semana, após esse acórdão do STJ. E, em face desse acordo do STJ, não é rebater o ministro, absolutamente, não é isso. Mas eu já fiz outras fundamentações que, levando em consideração o que estaria ali naquele acordo. Então, provavelmente, deverá vir a pauta na próxima ou na seguinte sessão, e já com uma fundamentação, considerando os termos daquele acordo, não no mesmo sentido que eu estou fazendo. Reforçando. Reforçando. Está ótimo. Então, será uma oportunidade, talvez, então, para debatermos. Talvez seja essa a ideia, né? Isso. Passar a fazer uma fundamentação. Porque aí eu faço uma comparação da excepcionalidade, do quadro econômico, enfim. Exatamente. Tudo fazendo o contraponto, vamos dizer assim. Perfeito. Muito obrigado. Vamos a uma preferência. É o número 5 da pauta. Conflito de competência. Quem suscita é a 10ª Câmara de Direito Público de nosso tribunal. Quem está impedido é o doutor Antônio Celso Aguilar Cortes, suscitada a 38ª Câmara de Direito Privado. Quem relata é o doutor Márcio Bartoli, que está com a palavra. Em conflito de competência, apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente pedido deduzido em ação de cobrança proposta por pessoas jurídicas de direito privado, integrantes do consórcio prestador de serviços de transporte de passageiros, contra esse consorciado e seus sócios. Pretensão das autoras de ressarcimento de valores por elas despendidos em reclamações trabalhistas ajuizadas por funcionários da ex-consorciada. Alegação de que a responsabilidade pelas indenizações trabalhistas é exclusiva da empresa requerida. A questão da responsabilidade das empresas consorciadas por suas obrigações encontra-se regulada no capítulo 22 da Lei 6.404. Nos termos da Resolução 623 de 2013 deste órgão, é das câmaras reservadas de direito empresarial a competência para julgar recursos relativos à matéria prevista na Lei 6.404 de 76. O conflito é julgado procedente para fixar a competência das câmaras reservadas de direito empresarial. Nós temos 2 processos que devem ser julgados em conjunto, que são o 9 da pauta e o 23 da pauta. Para o 23, o relator é o desembargador Salles Rossi, há um pedido de preferência. E para o 9, também mesmo o relator, há um pedido de sustentação oral. Doutor Salles Rossi,
Vossa Excelência havia me informado que, primeiramente, julgaria o agravo? É o agravo, senhor presidente, é o 23 da pauta. Esse é por simples preferência. Simples preferência. Estou com a palavra, senhor? Com a palavra, então, doutor Salles. Só um minuto, por favor. O número 23 da pauta, senhor presidente, é um embargo de declaração, embargante a Sindicato dos Trabalhadores das Empresas e Cooperativas Habitacionais e Desenvolvimento Urbano no Estado de São Paulo, embargado prefeito do município de São Paulo. Oposição em face da decisão que indeferiu o pleito deduzido pelo órgão embargante, visando o ingresso nos autos de ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae. Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil, caráter infringente dos embargos, eu estou entendendo descabido, caráter infringente, pretensão do embargante de discutir o conteúdo da decisão embargada, em total desvirtuamento dos embargos que não se prestam para essa finalidade. Eu estou propondo, senhor presidente, a rejeição dos embargos. Todos estão de acordo? Então, embargos rejeitados por votação unânime, esse é o resultado. Agora eu convido o advogado doutor Felipe Jordão Monteiro para assumir a tribuna. Vai falar pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. É uma direta de inconstitucionalidade, número 9 da pauta. O autor é o PSOL e o réu, prefeito do município de São Paulo. Dispensado o relatório, eu dou a palavra ao doutor Felipe Monteiro. Eminente senhor presidente, desembargador Pereira Calças, eminente relator, desembargador Salles Rossi, eminentes membros deste colendo órgão especial, boa tarde. Falo aqui em nome da parte autora, o Partido Socialismo e Liberdade, e também por extensão aos sindicatos das categorias do funcionalismo público de São Paulo, que estão sendo diretamente afetados por essa normativa, e também por extensão a todos os empregados públicos da administração indireta da cidade de São Paulo. Almeja-se na presente ação que seja declarado por esta Corte a inconstitucionalidade de determinados artigos do Decreto 58093 de 2018, promulgado pelo Prefeito Municipal de São Paulo no dia 20 de fevereiro, e que trata de normas de governança das empresas públicas, da sociedade de economia mista, e no que couber também as autarquias, as fundações públicas e serviços sociais autônomos do município de São Paulo. Informo preliminarmente aos nobres julgadores que a minha sustentação na tarde de hoje, ela se foca na petição de folhas 302, assinado conjuntamente pela parte autora e também pelas entidades sindicais que pleitearam o ingresso na ação na qualidade de amicus curiae. Tratamos aqui, portanto, da violação direta da Constituição do Estado de São Paulo, especificamente em seus artigos 155 e 288, restringindo o objeto da ação de constitucionalidade exatamente nas normas constitucionais estaduais que são diretamente afetadas. Informo também que esse decreto, como dito, ele exerce uma um impacto direto entre os trabalhadores das empresas públicas de São Paulo, e não por outra razão eles aguardam com muita expectativa e apreensão o julgamento desta Corte, no tocante a este decreto. Exatamente por tratar-se de uma normativa de enorme impacto, eu informo que a Câmara Municipal de São Paulo, por meio da Comissão de Saúde, Trabalho e Mulher, realizou audiência pública em maio deste ano sobre o decreto 58093 e tratou dos seus aspectos legais, constitucionais e principalmente sobre a necessidade do Parlamento de São Paulo ter tido a oportunidade de discutir esta matéria, o que naturalmente não ocorreu, porque foi tratada por meio de um decreto do Poder Executivo. É importante deixar claro aos nobres julgadores que, na nossa perspectiva, nós estamos discutindo aqui de um ato normativo primário, porque esse decreto ele extrapolou a sua função regulamentadora e inovou, na sua normativa. Portanto,
por ir além do seu aspecto regulamentador, ele se transforma aí, de fato, em um ato normativo primário, sendo, portanto, da competência desse Tribunal de Justiça seu julgamento, conforme apregou o artigo 74, 6 e 11 da Constituição do Estado de São Paulo. Pois bem, conforme alertamos na petição de folhas 302, o decreto legislou em direito comercial, trabalhista e sindical, havendo usurpação de competência do Congresso Nacional. Porém, como já apregoei aqui, no que concerne ao direito de representação por essa Corte de Justiça, nós restringimos a sua análise a 2 de seus artigos, especificamente o seu artigo 13 e seu artigo 20. O artigo 13 é referente ao direito de representação dos empregados nos órgãos colegiados das entidades tratados no decreto, conforme assegura a Constituição Federal, em seu artigo 10, e a Constituição Estadual, em seu artigo 155 e 288. Trata do direito dos representantes eleitos dos empregados em exercer seu papel com liberdade e autonomia. Conforme determina a Constituição Federal, tomarei a liberdade aqui de citar textualmente, artigo 10, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Pois bem, o que diz o artigo 13 do Decreto 58093? Em verbis, os empregados eleitos para representarem seus pares nos conselhos de administração, nos conselhos fiscais ou na diretoria das entidades abrangidas por este decreto, não poderão participar das discussões e deliberações sobre assuntos relativos à gestão de pessoas, em especial os que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive matérias de previdência complementar e assistenciais, hipóteses em que fica configurado conflito de interesse. A colisão com o que é determinado na Constituição do Estado de São Paulo se dá por essa limitação se dá por meio de um decreto do Poder Executivo. E também, em questões materiais, por limitar esse direito de representação. Conforme determina a Constituição Estadual, no seu artigo 155 e 288. Lerei novamente aos senhores. Artigo 115, perdão. Para a organização da administração pública, direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Inciso 23. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante e de um conselho de representantes eleitos pelos servidores e empregados públicos nas autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Artigo 288. É assegurada a participação dos servidores públicos nos colegiados e diretorias dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais de assistência médica e previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação na forma da lei. Portanto, a nosso rigor, acontece aqui uma violação de ordem formal e material. Material no sentido de que a Constituição do Estado de São Paulo atribui aos representantes eleitos pelos empregados nos órgãos diretivos das entidades da administração indireta, com liberdade e com a incumbência de poder também discutir assuntos de caráter previdenciário, que envolvam questões relacionadas à gestão de pessoas, questões relacionadas aos interesses profissionais das categorias. E de ordem formal, porque a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 288 e 115, determina que qualquer alteração, qualquer regulamentação relacionada ao direito de representação dos empregados deve ser feita por lei e não por um decreto do Poder Executivo. Informo aos nobres julgadores que no município de São Paulo já existe lei municipal que trata sobre a representação dos empregados nos órgãos diretivos. Trata-se da Lei 10.731, de 6 de junho de 89. E afirmo aos senhores que esta lei não coloca qualquer tipo de limitação à representação dos seus representantes, dos empregados nos órgãos diretivos. Da mesma forma, a Lei Orgânica de São Paulo, em seu artigo 83, inciso 1 e 2, determina que inciso 1º, participação de representantes de servidores públicos usuários dos órgãos diretivos na forma da lei. Inciso 2, nas entidades de administração indireta, os órgãos de direção serão compostos por um colegiado,
com a participação de no mínimo um diretor eleito entre os servidores e empregados públicos na forma da lei. A lei orgânica também não limita esse direito de representação e reforça o que é apregoado pela Constituição do Estado de São Paulo, de que isso deve ser tratado por lei e não por decreto. Portanto, excelências, não pode um decreto, que é um ato administrativo exclusivo do Poder Executivo, se sobrepor ao que é determinado na Constituição do Estado de São Paulo. Exatamente por entender que o direito à representação dos empregados trata-se de um direito fundamental, o Constituinte Estadual tomou cuidado de delegar apenas à lei o poder de versar sobre isso. Informo também, reforço, que o indivíduo empossado como conselheiro, seja ele eleito pelos empregados, seja ele indicado pelos acionistas, seja ele representando o poder público, não deve ter qualquer tipo de limitação. Deve possuir as mesmas prerrogativas e as mesmas responsabilidades. Qualquer restrição ao impedimento dos representantes dos empregados, a nosso rigor, é discriminatório, afeta a democracia e especialmente viola a Constituição do Estado de São Paulo, que exige que tal tema deve ser tratado apenas por lei, com a participação do Poder Legislativo, por tratar-se de um direito social, fundamental, próprio do Estado Democrático de Direito, e que esse direito não pode ser exercido com qualquer tipo de limitação. É, portanto, flagrante a inconstitucionalidade do artigo 13 do Decreto 58093 de 2018. O segundo ponto que nós destacamos em nossa petição, restringindo o objeto da ação de constitucionalidade, é o referente ao artigo 20 do decreto, que trata sobre aposentadoria compulsória de empregados com mais de 70 anos de idade. Em verbis, o artigo 20 fala da seguinte forma: todas as entidades mencionadas neste decreto deverão requerer aposentadoria por idade de seus funcionários, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade. Tal como o artigo 13, excelências, o artigo 20 também viola frontalmente o artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo, no caso em seu inciso 27, porque prevê uma forma de expulsão automática dos quadros da administração após os 70 anos de idade, quando o vetor constitucional hoje é de 75 anos de idade. Portanto, o decreto ele cria um critério de demissão automática em direta violação à Constituição do Estado de São Paulo. Ou seja, considerando que o vetor constitucional é de 75 anos e que a Constituição estadual veta a estipulação de limite de idade para ingresso na administração, nós percebemos, nesse caso, que há uma completa violação a esse artigo. No caso, o inciso 27 da Constituição, do artigo 115 da Constituição, diz da seguinte forma: é vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. Portanto, considerando que o vetor constitucional estadual não taxa com limites preconceituosos o ingresso à carreira pública, não pode um decreto do Poder Executivo Municipal criar um critério de demissão que vai contra o próprio vetor constitucional. Portanto, é de rigor o reconhecimento para essa Corte também da inconstitucionalidade do artigo 20 do Decreto 58093. Portanto, diante de todo exposto, requeiro a Vossa Excelência o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 13 e do artigo 20 do Decreto 58093, por incompatibilidade direta com a Constituição do Estado de São Paulo, reconhecendo, portanto, a sua inconstitucionalidade por violação ao disposto nos artigos 115 e 288 da Constituição Estadual, reforçando que o decreto, a ir além do seu caráter regulamentador, invadindo a esfera legal, trata-se de ato normativo primário, sendo, portanto, da competência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 74, inciso 6, da Constituição do Estado de São Paulo. No mais, agradeço a nobre atenção de Vossa Excelência. Eu cumprimento o doutor Felipe Monteiro pela bem lançada sustentação oral e passo a palavra para o eminente relator Salles Rossi. Senhor presidente, eu também cumprimento o ilustre advogado, vou ler a ementa do meu voto, acredito que seja autoexplicativa. A ação direta de inconstitucionalidade, artigos 13, 17, 19, 20, 21 e 33, todos do Decreto Municipal da cidade de São Paulo, sob o número 58093,
de 20 de fevereiro de 2018, decreto esse que dispõe sobre princípios, normas de governança e de gestão a serem observados pelas empresas públicas, sociedade de economia mista e respectivas subsidiárias, das quais o município de São Paulo detenha controle. Decreto regulamentar que, por estar subordinado à lei, refoge ao controle concentrado de constitucionalidade, mas apenas ao controle de legalidade, o que extrapola o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Eu cito precedentes, acolho a preliminar deduzida pelo prefeito do município de São Paulo e proponho ao colégio do órgão especial que a ação em questão seja julgada extinta sem exame do mérito. É como voto. Todos estão de acordo? Então assim fica julgado nos termos do voto do eminente relator. Extinto o processo sem apreciação de mérito. Obrigado. A próxima sustentação oral é o número 25 da pauta. Eu convido o doutor César Augusto Pereira, que se manifesta pela Prefeitura Municipal de Rosana, para assumir a tribuna. É um incidente de arguição de inconstitucionalidade da comarca de Rosana, relatado pelo ilustre desembargador João Carlos Salete, cujo voto tem o número 29374. E quem suscita é a 11ª Câmara de Direito Público desta Corte. E eu dispenso o relatório e passo a palavra ao eminente advogado. Eminente presidente desse Tribunal de Justiça, desembargador Pereira Calças, eminente relator. Não. Um minutinho só. Pois não, doutor Salete. Senhor presidente, eu estou propondo ao colégio do órgão especial não se conheça dessa arguição, porque a Câmara suscitante não expôs as razões de inconstitucionalidade que entende ocorrentes. Eu pediria a Vossa Excelência que consultasse o advogado e cuidasse antes dessa questão. Certo. Uma questão de ordem, então. Solicito os eminentes advogados que aguardem aí mesmo, na tribuna, e consulto a Corte se estão de acordo com a proposta primeiramente lançada pelo eminente relator de não conhecimento do incidente. Todos de acordo? Então, não conheceram do incidente e agradeço a participação de vossas senhorias aqui nesse julgamento. Muito obrigado. Votação unânime. Última sustentação oral é o número 20 da pauta. É um dissídio coletivo de greve. Quem relata é o desembargador Damião Kogan, que tem o voto 37778. Impedido o doutor Arthur Marques. O requerente é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaquaquecetuba. Dispensado o relatório, Vossa Excelência está com a palavra, doutor Rafael. Boa tarde a todos, senhores desembargadores, Ministério Público, todos os demais presentes. Pretendo fazer um breve relatório, Excelências, do histórico, né, para chegar até o desfecho técnico da minha sustentação. No ano de 2017, o município de Itaquaquecetuba não concedeu nenhum reajuste a título da database, estabelecida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Infelizmente, naquele momento, o sindicato passava por um momento delicado, não possuía uma assessoria jurídica para que amparasse naquele momento. Então, infelizmente, no ano de 2017, não houve nenhum repasse de database. E, passado essa questão, lá em fevereiro, março, abril de 2017, o sindicato corrigiu esse defeito, iniciou a busca por uma assessoria jurídica nova e já iniciou a campanha salarial para 2018. Em dezembro de 2017, foram realizados diversos protocolos encaminhando ao empregador público pedidos de discussão, de mesa, de negociação,
tendo-se em vista que naquele mesmo ano já não tinha ocorrido nada. No município de Itacoaquecetuba, existe uma lei municipal, que é a 2112, que eu peço vênia para solicitei a assessoria para entregar uma cópia a cada um de vossas excelências. Ela estabelece a data base da categoria para fevereiro. Então, como passaram-se dezembro, janeiro, a prefeitura não respondia os requerimentos do sindicato. O sindicato convocou a assembleia para formalizar uma pauta de discussões. Uma vez formalizada a pauta, foram notificados novamente a prefeitura acerca da pauta de reivindicações. Infelizmente, continuou-se a inércia, o que demandou dos servidores públicos uma certa revolta, uma indignação frente à inércia do empregador, porque se você usa os meios que a lei permite, administrativo, assembleia, ofício, o empregador se mostra silente, não tem nem como contra-argumentar. Então, necessário foi, não teve outro caminho, senão a deflagração do movimento de greve, que iniciou-se no dia 2 de abril de 2018, perdurou por 8 dias, o sindicato necessitou ingressar com o dissídio coletivo, não teve outro caminho, foi designada a audiência conciliatória, com o eminente desembargador vice-presidente, que de forma excelente conduziu a conciliação, e na conciliação, a pauta de reivindicações era extensa, como todos os sindicatos, normalmente é uma pauta extensa, porque a categoria ela traz uma série de questões. Para delimitar a matéria, chegamos ao consenso de que seria discutido, em primeiro momento, os dias de paralisação, segundo momento, o dissídio coletivo de 2017 e 2018 e o Vale Alimentação. Limitou-se a esses itens apenas a discussão. Finalizada a audiência de conciliação, foi-se estabelecido apenas e tão somente a compensação dos 8 dias de greve, com determinação do retorno imediato do trabalho no dia seguinte. O que foi acatado, o sindicato fez uma assembleia no mesmo dia da audiência, foi acatado e os servidores retornaram normalmente no dia seguinte. Ao longo de lá para cá, ao longo do tempo, os servidores apresentaram propostas de compensação dos dias. A maioria deles já compensaram, alguns ainda restam alguns dias para serem compensados. No dia da audiência de conciliação, a prefeitura solicitou um prazo maior, uma nova audiência, o que foi deferido pelo vice-presidente, e o que serviria para, nesse meio tempo, caso houvesse uma proposta de conciliação. Antes de chegar à audiência redesignada, que foi para agosto, no mês passado seria realizado, a prefeitura encaminhou um projeto de lei para a Câmara, concedendo o reajuste de 2,70% a título de database aos servidores públicos. Ocorre que a prefeitura ela encaminhou esse projeto de lei no mês de maio, com efeitos a partir de 1 de junho. E é aí que surgiu-se um novo conflito. Por quê? O servidor ele aceitou com certo ânimo os 2,70, porque pelo menos não foi diferente, não foi como no ano passado, não teve nada. Mas ainda não estava satisfeito porque não teve a totalidade do seu pleito atendida. Mas, de qualquer forma, 2,70 foi um avanço para a categoria. Paralelo a isso, encaminhou também um projeto de lei incorporando o HTPC, HTPL, nos vencimentos dos professores. Em sequência, a prefeitura ingressou com pedido de extinção do processo do presente dissídio por perda de objeto, tendo-se em vista o cumprimento da lei. O sindicato manifestou discordância pelos seguintes motivos. Aí agora vou explicar mais detalhadamente o que entendemos
que possa ocorrer aí a favor dos servidores. Não vamos discutir aqui a autonomia dos três poderes, né? Porque os três poderes eles são independentes, isso não se discute, cláusula constitucional. Mas não podemos deixar de trazer para a discussão o que estabelece o artigo 37, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele deve ser respeitado por todos, principalmente pelos órgãos públicos. Se analisarmos a lei 2112 de 2002, que vossas excelências estão de posse, nós podemos apurar que a prefeitura, ela descumpriu o princípio da legalidade. Por quê? Ao conceder o 2,70%, ela limitou de junho à frente e não retroagiu ao mês de fevereiro. Então, a nossa defesa, a necessidade da sustentação oral, seria basicamente nesse aspecto, que entendemos que o descumprimento do princípio da legalidade, ele não fere a independência dos três poderes. Que o chefe do executivo ele é independente para conceder ou não conceder o reajuste. Mas o que se pede aqui é que seja cumprido o princípio da legalidade, o que não foi ao nosso entendimento, porque ele deveria retroagir os efeitos da lei que iniciou em junho, retroagir a fevereiro. Sem contar que as demais cláusulas ele não atendeu, então trazemos a necessidade do julgamento de vossas excelências. Não concordamos com o pedido de extinção do processo da forma posta pelo município. Como vossas excelências podem ver, o município nem se faz presente aqui, o que a gente entende como um descaso. Pelo menos ele poderia vir defender a lei que ele fez. Mas essa é a nossa indignação. Até peço desculpas aos nobres desembargadores. E o pedido do sindicato é esse, que atenda, que julgue procedente o dissídio coletivo, declarando o movimento não abusivo, legal, com a consequente concessão de reajuste 2017, vale alimentação e, com base no princípio da legalidade, a retroação dos 2,70 índice da database 2018 para fevereiro de 2018. Obrigado. Agradeço ao doutor Rafael Ceroni, cumprimento-o e passo a palavra ao eminente relator, o desembargador Damião Kogan. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o doutor defensor pela exposição. Eu vou ler, mesmo se houver necessidade, eu leio o voto. Dissídio coletivo de greve, servidor público, dissídio suscitado pelo Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Itacoaquecetuba. Ausência de comum acordo entre sindicato e prefeitura para a instauração do dissídio. Pretensão de natureza econômica que não admite negociação pela via coletiva. Inteligência da súmula 679 do Colendo do Supremo Tribunal Federal. Servidores municipais que possuem vínculo estatutário cuja fixação ou alteração da remuneração depende de lei específica, restringindo a ampla liberdade de negociação do ente público. Impossibilidade do Poder Judiciário, sob fundamento de isonomia, aumentar vencimento de servidores públicos. Eu estou julgando improcedente o dissídio, senhor presidente. O eminente relator propõe procedência, todos receberam o voto. Estão de acordo? Então, julgado improcedente por votação unânime. Esse é o resultado. Nós temos o 34 da pauta, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que fora adiado, em que o autor é o prefeito do município de Jundiaí e requerido o presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. O doutor Péricles Pisa já proferiu o voto 36951, julgando a ação procedente. E o desembargador Evaristo dos Santos, com divergência no voto 36467, julgou a ação improcedente. Se for adiado
E eu indago, dou a palavra para o doutor Evaristo dos Santos. Senhor presidente, dentro de um dos vários casos que eu tenho pedido de divergência, por fim de divergência, e era uma lei de Jundiaí a respeito de utilização de aparelho portátil de reprodução de música, estabelecendo regras e preceitos para tanto. Eu usei divergir do ilustre relator por entender, data máxima vênia, que essa restrição tem respaldo constitucional, data máxima vênia. Com efeito, a lei ora impugnada trata de matéria, no meu modo de ver, de direito ambiental e saúde pública. E, sob tal ótica, inexiste a inconstitucionalidade arguida. Eu faço aqui referências ao artigo 24 e 30 da Constituição Federal, a competência municipal, artigo 23 da Constituição Federal, também o 191 da Constituição Estadual, lição de José Afonso da Silva na definição de competência comum, também lições doutrinárias dos ilustres professores Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Paulo Afonso Leme Machado. Menciono o tema 145 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu, em última análise, em 2 requisitos ensejadores da competência, viabilizadores da competência municipal no caso, que é o interesse local, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos demais entes federativos, ambos devidamente observados, no meu modo de ver, no presente caso. Eu me reporto, em seguida, à Lei Federal 6.938, de 81, que atribuiu ao Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, competência para estabelecer normas e critérios e padrões relativos a controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. E eu cito aqui o inciso 5º da Resolução CONAMA número 1 de 90, especificamente. As entidades e órgãos públicos federais, estaduais e municipais competentes no uso do respectivo poder de polícia disporão, de acordo com o estabelecimento dessa resolução, sobre a emissão ou proibição de emissão de ruídos produzidos por qualquer meio ou qualquer espécie, considerando sempre os locais, horários e a natureza das atividades emissoras com vistas a compatibilizar o exercício das atividades com a preservação da saúde e do sossego público. Em seguida, eu me reporto à Resolução CONAMA número 2 de 90, e ela é mais específica ainda, trata do Programa Nacional de Educação e Controle de Poluição Sonora Silêncio, em que seu artigo 3º, e o terceiro item desse artigo 3º, não há nem letras, nem itens, nem números estabelecidos, mas lá diz: sempre que necessário, os limites máximos de emissão poderão ter valores mais rígidos fixados a nível estadual e municipal. Dando sequência, eu observo que as normas federais de poluição sonora, e notadamente essas resoluções 1 e 2 do CONAMA, admite que os municípios estabeleçam programas de controle de poluição sonora de acordo com suas peculiaridades, inclusive proibindo a emissão de ruídos sonoros, ou, como fez a norma em questão, limitando a reprodução de música ao portador do aparelho portátil, mediante o uso de fone de ouvido, máxime quando limitada a questão à poluição sonora. Norma local, no meu modo de ver, e tem caráter suplementar em atendimento ao interesse local, impôs maiores restrições ao ingresso e permanência de pessoas em locais de acesso ao público,
portando aparelhos portáteis de reprodução de música, que não se desarmonizam com as regras federais impostas pela União. Razoável, no meu modo de ver, preservar a população, de acordo com suas peculiaridades, em especial, no caso, idosos e crianças, do barulho provocado com a reprodução de músicas. Em suma, no município de Jundiaí, ao editar a lei em questão, permitindo o ingresso e permanência de pessoas em locais de acesso público, portando aparelhos portáteis de reprodução musicais, somente se desligados ou com fone de ouvido no volume audível apenas ao portador, agiu, no meu modo de ver, dentro da repartição constitucional de competência, artigos 24, inciso 6º, 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Foram devidamente observados os critérios delineados no Supremo Tribunal Federal, no tema 145, também ao meu ver. Por fim, precedente citado pelo autor, o ADIM de São Bernardo do Campo, se afina perfeitamente com a solução do presente caso. Naquela oportunidade, reconheceu-se a inconstitucionalidade da norma que excluiu do controle previsto das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABTN, vale dizer, norma federal, os ruídos produzidos com vozes, cânticos ou instrumentos musicais, em resumo, em desarmonia com nas normas federais. Ausente, no meu modo de ver, vício de inconstitucionalidade quanto ao ponto. Quanto ao segundo item, que é a falta de definição de aparelho portátil de reprodução de música, eu observo que o autor, a ação de indireta de constitucionalidade na lição de Eduardo Alvim e outros tratadistas, não se presta essa função especificamente. No contexto mencionado nessa obra de doutrina, eu observo uma outra passagem da palavra do ministro Luiz Carlos Barroso sobre o tema. Abre aspas. Cabe ao autor indicar os atos infraconstitucionais que considera incompatíveis com a Constituição e as normas constitucionais em face dos quais estão sendo questionados com as respectivas razões. No caso concreto, singela alegação de que a falta de descrição pormenorizada de aparelho portátil de reprodução de música pode levar a circunstâncias duvidosas ou injustas, no meu modo de ver, não caracteriza vício de inconstitucionalidade, repito, sequer apontado. A imprecisão técnica na redação da norma não configura, penso eu, no caso, inconstitucionalidade a ensejar invalidação, máxime quando possível identificar, sem maiores dificuldades, um aparelho portátil de reprodução de música. Ora, restrita a ver eleita a análise de aspecto constitucional da questão, inexiste, no meu modo de ver, também a inconstitucionalidade. Finalmente, ao terceiro item, o problema da fiscalização, eu entendo, agora já uma matéria já é mais conhecida e frequente no órgão especial, eu tomo a liberdade de não reproduzir o que consta do meu voto, para dizer exatamente que esta não é um plus à atividade normal, seja da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, à medida que eles seriam instadas a agir diante das suas próprias atribuições. Em resumo, senhor presidente, o meu voto é de improcedência da ação. Data V. Nós temos, então, instalada a divergência. O relator, o desembargador Péricles Pisa, propôs a procedência da ação. Quer se manifestar, André? E o doutor Evaristo dos Santos, ele propõe a improcedência. Podemos escolher os votos? Doutor Arthur? Divergência. Pinheiro Franco? Com a divergência da Taveira. Moacir Pérez? Também peço licença para acompanhar a divergência. Ferreira Rodrigues? Também divergência. Márcio Bartoli? João Salete? Também com a divergência, senhor presidente. Francisco Cascone? Divergência. Renato Sartorelli? Também data vênia. Carlos Bueno? Divergência, data vênia, senhor. Ferraz de Arruda? Divergência, data vênia. Sérgio Rui? Também, senhor. Salles Rossi? Também, senhor presidente. Ricardo Onaf? Divergência, data vênia, senhor presidente. Álvaro Passos? Da mesma forma, divergência. Benito da Silveira? Divergência. Antônio Celso Aguilar Cortes? Também. Alex Zilenovski? Também. Dr. Geraldo Wohlers? Igualmente, data vênia. Dr. Elcio Trujillo? Idem. Doutora Cristina Zucchi? Data vênia, divergência.
Doutor Damião Coga. Com a divergência, data vênia. Doutor Scheibe. Data vênia, a divergência. Então, julgada procedente a ação, por maioria de votos, designado o relator, o desembargador Evaristo dos Santos, declara voto o desembargador Péricles Pisa. Doutor Evaristo? Eu estou propondo a improcedência da ação. Sim, perdão. Eu entendi a procedência, desculpe. Muito obrigado, doutor. Outro adiado é o 45 da pauta. Ele foi adiado a pedido do doutor Ricardo Anaf, após os votos do relator, que julgou o conflito procedente e competente à 32ª Câmara de Direito Privado desta Corte. E o voto do excelentíssimo senhor desembargador Celso Cortes, julgando o conflito procedente e competente à 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, impedido o desembargador Evaristo dos Santos. Com a palavra, doutor Anaf. Senhor presidente, caríssimo desembargador relator, desembargador Antônio Celso, eu examinei os autos, examinei inclusive os autos principais, porque o agravo não contém todos os documentos. E a questão se cinge a se há questão de ensino ou não em relação à matéria em testigas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela não traz a matéria de penalidades em relação aos alunos, mas são só em relação às escolas que devem se ater a determinados princípios e determinados requisitos. Aqui, na hipótese, o aluno foi punido com 5 dias de suspensão na forma do Código de Ética da Getúlio Vargas. A Faculdade Getúlio Vargas, eu li o Código de Ética, é um belíssimo exemplar, ela impõe a todos os seus alunos que sigam uma determinada regra ética. Como acontece, por exemplo, nos colégios militares. Existe uma regra ética que deve ser seguida de forma linear. A punição se deu em conformidade do Código de Ética da instituição, que integra, pois, o contrato da relação da prestação de serviço de ensino. Não é uma questão de ensino com todas as vênias, ao nobre desembargador Antônio Celso. É uma questão de aplicação do Código de Ética, que ele adere a ele no momento do contrato. Não é um Código de Ética que é igual para todos, que foi editado pelo Estado e diz respeito à relação de ensino e ao poder disciplinar. Não é isso, com todas as vênias. Aqui o que está se tratando, em verdade, é da adesão ao Código de Ética no momento da matrícula, no momento do contrato. Eu estou discutindo questão relativa à relação contratual. Essa razão pela qual, com todas as vênias do nobre desembargador Antônio Celso, eu estou acompanhando o desembargador Sérgio Rui, nobre relator. É como voto, senhor presidente. Eu indago ao plenário se posso colocar em votação. Então, no relator e divergência, né? O doutor Sérgio Rui, ele julgou o conflito procedente e competente à 32ª Câmara de Direito Privado. E o doutor Aguilar Cortes, quer se manifestar, doutor Cortes? Eu queria reforçar que eu entendo que, se a relação é obrigacional, a competência seria realmente da seção de direito privado. Mas aqui, o Código de Ética da universidade atende a regras muito mais amplas de ensino em geral, do meu ponto de vista. Por isso eu peço licença para manter a divergência. Pois não. Então vou colher os votos. Doutor Arthur Marques. Relator data vênia. Doutor Pinheiro Franco. O relator com o devido respeito. Doutor Moacir Pérez. Também com o relator, senhor presidente. Doutor Ferreira Rodrigues. Com o relator. Doutor Péricles Pisa. Também. Doutor Márcio Bartoli.
Dr. Francisco Cascone. Relator. Dr. Renato Sartorelli. Também data venda com o relator. Dr. Salete. Perdão. Um relator. Eu vi pular da ordem, me desculpe, doutor Salete. Dr. Carlos Bueno. Data venda, relator. Dr. Ferraz e Arruda. Correlatório com os acréscimos do desembargador Ricardo Anaf. Dr. Salles Rossi. Senhor presidente, data vênia com o relator. Dr. Álvaro Passos. Da mesma forma com o relator, senhor. Dr. Beretta da Silveira. Relator. Dr. Alex Zilenovski. O relator, presidente. Dr. Geraldo Wohlers. Com imensa vênia, relator também. Dr. Elcio Trujillo. Com o relator. Doutora Cristina Zucchi. Relator, data vênia. Dr. Damião Kogan. O relator, senhor presidente. Dr. Evaldo Scheibe. Relator, senhor presidente. Então, por maioria de votos, julgado procedente o conflito e competente a 32ª Câmara de Direito Privado, que é o voto do relator. Declaram votos. Doutora Anaf declara, doutora? Não, né? Então, declara voto do desembargador Aguilar Cortes. Isso aqui é novo. Também adiado é o 46 da pauta, uma direta de inconstitucionalidade da comarca de Brotas. O relator, o desembargador Ricardo Anaf, tem um voto 29877 e o desembargador Aguilar Cortes tem um voto 4.151 de 2018. O requerente é o prefeito do município de Sorocaba, requerido Câmara Municipal de Sorocaba. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, me parece uma questão... Já houve o voto, já? Já houve voto? Acho que não. Foi daqueles que foram adiados. Acho que o relator ainda dá o voto, né? Doutor Ricardo Anaf. Estou trabalhando, senhor presidente. Isso. Obrigado. Aqui diz respeito a uma lei municipal em que foi incluído um parágrafo único. Eu vou ler esse parágrafo único, me parece que ele é autoexplicativo. Isso aqui diz respeito a uma lei sobre licitações. Né? Então, ele diz o seguinte: os termos aditivos ou modificativos de que trata o caput deverão ser encaminhados à Câmara Municipal de Sorocaba em arquivo digital, juntamente com a justificativa ou motivo da assinatura do termo em 7 dias após a assinatura das partes. Essa redação foi dada por proposta legislativa da Lei 11.569 de 2017. Aqui me parece que há uma clara invasão na separação de poderes, onde o município, a edilidade acaba agindo de forma fiscalizatória de todos os termos aditivos dos contratos firmados pela municipalidade. E não é o caso de se submeter esses contratos à edilidade, ferindo norma constitucional, como explicado no voto, que foi remetido a todos, fere a independência e a harmonia entre os poderes, e a matéria é própria do próprio Executivo, e eventual fiscalização ela vai se suceder, se houver abuso ou ilegalidade, em sede de ação própria. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, eu estou julgando procedente o pedido na forma posta em relação ao parágrafo único do artigo 2º. É como voto, senhor presidente. O eminente relator propõe a procedência. Passo a palavra ao desembargador Aguilar Cortes. Senhor presidente, senhores desembargadores, trata-se de lei que possibilita o exercício do poder fiscalizatório do Legislativo em relação ao Poder Executivo. Eu fiz uma pesquisa, encontrei inclusive uma cartilha da Corregedoria Geral da União, orientando vereadores no sentido de possibilitar a eles o controle da administração pública. E esse controle se faz, inclusive, sobre os contratos administrativos e também sobre aditivos e alterações a esses contratos administrativos. De modo que não entendo que viole
à esfera de atribuições do Poder Executivo o fato de determinar que as cópias dos aditivos e alterações sejam remetidas ao Poder Legislativo, para que possibilite exatamente esse controle fiscalizatório que é de incumbência do Legislativo. Então, respeitado o voto do relator, eu estou propondo que a ação seja julgada improcedente. É o meu voto. Põe a palavra. 2 minutos. A questão não é da remessa dos documentos, até porque os edis podem pedir diretamente ao Executivo e o Executivo tem a obrigação de fornecer. Não é isso. Vai além. Eu vou ler a parte final do parágrafo único, talvez eu tenha pulado. Em arquivo digital, juntamente com uma justificativa ou motivo da assinatura. Ou seja, não é a verificação do contrato. Ele tem que justificar perante a edilidade. Essa parte me parece que não consta nem nos atos da Corregedoria da União. Não é isso. Eles têm que tomar ciência, eles podem tomar ciência, eles podem pedir a qualquer momento. O alcaide é obrigado a fornecer, nós julgamos isso, ele é obrigado a fornecer. Não é isso. É a justificativa. Isso não. Isso ele não é obrigado, não há nenhum outro lugar. Isso aqui é um ato próprio dele. Ou seja, vai além da fiscalização. E outra, eles podem pedir diretamente. Né? Nós julgamos isso todos os dias. Aqui, então, essa parte macula por inteiro a norma quanto à inconstitucionalidade. Ou seja, a justificativa ou motivo determinante. Só esse esclarecimento, senhor presidente. Posso colocar em votação? Para completar, em função dessa observação, realmente pode pedir. É obrigação do Executivo encaminhar. Porém, todo ato administrativo tem que ser motivado. Se houver um termo aditivo, se houver uma alteração no contrato administrativo, essa decisão tem que ser motivada pelo Poder Público. E o fato de a lei prever isso, que se encaminhe a cópia do dispositivo de termo aditivo ou de alteração e a justificativa dessa alteração, não me parece violar atribuição nenhuma do Executivo. Isso eu insisto na minha posição. Pois não, coloco em votação, agradeço a manifestação e eu voto em primeiro lugar, eu acompanho o relator. Doutor Arthur? Doutor Pinheiro Franco? Também, senhor presidente. Doutor Marcelo Pérez? Eu peço licença ao relator para acompanhar o desembargador Aguilar Cortez, senhor presidente. Doutor Pérez Pisa? Doutor Evaristo dos Santos? Doutor Márcio Bartoli? Doutor Salete? Com o relator. Doutor Cascone? Uma divergência. Doutor Sartorelli? Doutor Carlos Bueno? Relator, senhor presidente. Doutor Ferraz de Arruda? Doutor Sérgio Ruri? Relator. Doutor Salles Rossi? Relator, senhor. Doutor Álvaro Passos? Também com o relator. Doutor Beretta da Silveira? Relator. Doutor Alex Zilenovski? Senhor presidente. Doutor Geraldo Wollers? Tata Máxima Vênia, eu vou acompanhar a divergência, presidente. Doutor Elcio Trujillo? Com o relator. Doutora Cristina Zucchi? Com o relator, presidente. Doutor Damião Kogan? O relator, senhor presidente. Doutor Evaldo Scheibe? Relator. Doutor Ferreira Rodrigues, eu acho que eu pulei aqui, senhor me desculpe. Doutor Ferreira Rodrigues? Com o relator. Por maioria de votos, julgaram procedente a ação e declara voto o desembargador Aguilar Cortez. Esse é o resultado. Próximo da pauta é o número 47, é uma direta de inconstitucionalidade. O relator ainda não prolatou o voto, é o desembargador Salles Rossi, que tem o voto de número 39.413,
E, na sequência, doutor Ricardo Anaf. Com a palavra o relator. Senhor presidente, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 2º da Lei 6898, de 2 de setembro de 2001, do município de Guarulhos, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no mesmo município, ausência dos vícios formais alegados, matéria que não se insere dentro da competência legislativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, competência comum da União, dos Estados e municípios para a proteção do meio ambiente, nos termos do artigo 23, incisos 6 e 7 da Constituição Federal. Atribuição do poder público, de modo geral, União, Estados e municípios, de adotar diversas medidas visando a proteção do direito ao meio ambiente. Competência legislativa do município para assuntos de predominante interesse local, que julgo a hipótese dos autos. Inexistência de afronta, pois, ao artigo 144 da Constituição Bandeirante, cito precedentes e proponho, senhor presidente, ao colendo do órgão especial, que a ação em questão seja julgada improcedente. É como voto. Pois não, o relator propõe a improcedência. Passo a palavra ao desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, senhor relator, como eu tinha dito quando eu pedi vista não por uma questão ambiental, me parece que com relação a isso, absolutamente correto. Eu fiquei na dúvida, e era apenas dúvida, na parte final do artigo 2º, em que ele estabelece a obrigatoriedade que os fornecedores, pessoas jurídicas, sejam cadastradas no cadastro de comerciantes de madeira do Estado de São Paulo, CAD Madeira. Porque, de alguma forma, não em relação à questão ambiental, mas em questão a licitações, poderia ser uma forma de se aleijar concorrentes, porque, eventualmente, esse cadastro só fosse no âmbito do Estado de São Paulo. Eu acabei fazendo o levantamento do CAD Madeira, ele compreende o Brasil inteiro, eu tenho empresas cadastradas de diversos estados, então eu estou acompanhando em íntegro o voto de Sua Excelência, não há nenhuma mácula possível, nem a lei de licitação, porque não vai aleijar ninguém, todos podem participar. Então, eu também voto pela improcedência, senhor presidente. Acordo? E assim fica julgado. Certo. Vamos ao 48 da pauta, também direta de inconstitucionalidade. Permanece na relatoria do desembargador Salles Rossi. Tem o voto 39.402, que ainda não proferiu. E, na sequência, o desembargador Aguilar Cortes, que tem o voto 4.150 deste ano. Com a palavra o desembargador Salles Rossi. Alô? Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 12.953, de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e nas escolas públicas municipais, inclusive dentro das salas de aula. Ofensas à intimidade e à privacidade que eu julgo não configuradas. Monitoramento e armazenamento de imagens para consulta, se necessário, diante de caso específico, que a meu juízo não ofende a intimidade de alunos e professores. Salas de aula, que constituem espaço público, onde é desenvolvida atividade pública, que deve guardar respeito ao ordenamento jurídico, onde os que lá se encontram devem ter a mesma conduta com ou sem o monitoramento. Fator inibidor do aprendizado, que a meu juízo não se verifica. Os direitos e garantias fundamentais podem ser, nesse aspecto, a meu juízo, relativizados, diante da necessidade de fiscalização e de garantia da segurança, envolvendo uma atividade pública de tamanha relevância. Por conta disso, senhor presidente, eu proponho ao colendo órgão que a ação seja em questão julgada improcedente. Como voto? Obrigado. Então, o relator, o desembargador Salles Rossi, propõe a improcedência. Passo a palavra ao doutor Aguilar Cortes. Senhor presidente, eu entendo que a autoridade e a vigilância da sala de aula estão a cargo do professor, e a ele cabe, e
direção da escola adotar medidas pedagógicas para coibir práticas antiéticas e ilegais dentro da sala de aula. O interior dessa sala é espaço privado e íntimo de professores e alunos, portanto, protegido pelo direito à intimidade, à preservação da imagem e à vida privada. Me parece que é um exagero admitir a instalação de câmeras que filmem permanentemente o que ocorre dentro da sala de aula. Então, eu tomei a liberdade de divergir do relator e, por meu voto, acolher em parte o pedido apenas com relação à instalação dentro de salas de aula. Doutor Salles Rossi quer se manifestar. Doutor Ricardo Aná, perdão. Senhor presidente, eu não tinha recebido nenhum voto divergente do meu, porque eu tive sessão hoje de manhã e foi enviado de manhã. Então eu peço desculpas, como eu não recebi o voto de Sua Excelência. O outro eu conhecia que era meu, mas esse aqui, com todas as vênias, eu vou indicar vista para examinar exatamente o ponto suscitado. Muito obrigado. Indicado vista pelo doutor Ricardo Aná. Vamos ao número 50 da pauta, é uma direta de inconstitucionalidade, prefeito municipal de Jundiaí, presidente da Câmara de Jundiaí. O desembargador Pérez Pisa ainda não proferiu o voto, então o fará agora, tem o voto 37095. Na sequência, doutor Aguilar Cortes. Com a palavra o relator. É o 50 da pauta? 50. Senhor presidente, trata-se de direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito municipal de Jundiaí, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.796, de 12 de junho de 2017, que prevê, nos postos de revenda de combustíveis, a fixação de preços por litro com 2 casas decimais. Resumidamente, argumenta-se que o Poder Legislativo Municipal teria extrapolado os limites de sua função, porque a matéria legislativa seria de competência a priori da União, por versar sobre energia ou pela via concorrente dos Estados e Distrito Federal, se considerada a matéria sob a perspectiva de reguladora do consumo. A simples leitura do texto normativo não permite cogitar-se em reconhecimento de invasão da competência privativa da União para tratar de matéria relativa à energia, porquanto a legislação municipal nada trata sobre a matéria de energia. Pode-se dizer, no entanto, que há salvaguarda do consumidor local, privando-se pela transparência e publicidade, de forma a obrigar a informação mais extensa acerca do preço do produto, combustível, que ele pretende adquirir. A meu ver, data máxima vênia, entendo legítimo o ato legislante municipal. Isto porque, mesmo se enquadra dentro das competências suplementares que lhe é devida, do artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal, que permite que tal ente federativo legisle naquilo que lhe couber. Isso significa dizer que o município poderá tratar de matérias que envolvam assuntos de interesses locais, matérias que envolvam o artigo 23, competências administrativas comuns, e artigo 24, competências legislativas concorrentes da Constituição Federal. No caso em apreço, em que pese a norma versar sobre matéria e consumerista, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 55, parágrafo 1º, indica adequada competência municipal para versar sobre a publicidade, no interesse da preservação da informação destinada ao consumidor. Nesse exato sentido, verifiquei o desfecho de outros feitos, análogos a este órgão especial, bem como do Supremo Tribunal, das quais coleciono no meu voto. E é como voto, senhor presidente. O relator propõe a improcedência. Passo a palavra ao doutor Aguilar Cortes. Senhor presidente, a razão de se colocarem 3 dígitos ao final do preço do combustível, depois da vírgula, se deve ao fato de que os volumes movimentados são muito grandes entre as distribuidoras e os postos. E por isso, para
regulamentar a Lei Federal 8.847, de 99, a Agência Nacional de Petróleo baixou a resolução ANP 41, de 2013, que prevê também expressamente que o preço por litro seja informado com 3 casas decimais no painel de preços e nas bombas medidoras. Isso possibilita, então, um controle e, quando o preço final é apurado, despreza-se a última casa decimal, prevalecem as 2 anteriores. Isso me parece matéria realmente de regulação federal e não vejo como o município possa interferir nisso e criar dentro do seu território uma diferenciação. Então, eu estou propondo, data vênia, que a ação seja julgada procedente por violação à repartição constitucional de competência e o princípio federativo. Esse é meu voto. Então, instalada a divergência, o doutor Toledo Pisa quer se manifestar? Então, coloco em votação. Eu voto em primeiro lugar, acompanho o relator. Doutor Arthur Marques? Doutor Pinheiro Franco? Com a divergência da Tavênia. Doutor Moacir Pérez? Acompanho o relator, senhor presidente. Ferreira Rodrigues? Com o relator. Doutor Evaristo dos Santos? Apenas ponderando, senhor presidente, me parece que a norma local estaria restringindo uma norma federal que disciplina essa matéria. Eu estou votando a data vênia com a divergência. Doutor Márcio Bartoli? Doutor Salete? Senhor presidente, só um esclarecimento. O desembargador Péricles cita um acórdão da minha relatoria, mas se trata de uma questão, com devido respeito, de uma questão diferente. Aqui a lei local exigiu que o posto de gasolina divulgue o percentual de distinção entre o preço do litro da gasolina e do álcool. É diferente, não é uma situação diferente. Eu estou voltando para a divergência também neste caso, em julgamento, senhor presidente. Doutor Salete com a divergência, doutor Cascone? Com o relator. Doutor Sartorelli? Com a divergência, data vênia. Doutor Carlos Bueno? Com a divergência. Doutor Ferraz de Arruda? Doutor Sérgio Rui? Doutor Salles Rossi? Doutor Anaf? As vênias com a divergência, senhor presidente. Doutor Álvaro Passos? Com a divergência, Doutor Beretta da Silveira? Divergência. Doutor Alex? Com a divergência, presidente. Doutor Geraldo Wollers? Com a devida vênia, divergência também. Doutor Elcio Trujillo? Com a divergência. Doutora Cristina Zucchi? Data vênia com a divergência, senhor presidente. Doutor Damião Koga? Com a divergência. Doutor Elval do Chaide? Data vênia com a divergência. Prevalece por maioria a posição divergente, que julga a ação procedente. Relator designado, doutor Celso Aguilar Cortes, e declara voto o desembargador Périx Pisa. O último julgamento de hoje é o número 52 da pauta. É um incidente de arguição de inconstitucionalidade da comarca de Campinas. Quem suscita é a 13ª Câmara de Direito Público desta Corte, impedidos desembargadores Ferraz de Arruda e Ricardo Anaf, interessado ao município de Campinas. Já declarou o voto? Doutor Pérez já declarou, não é, doutor? Já manifestei. Doutor Evaristo também já declarou? Então, agora o doutor Moacir Pérez. Senhor presidente, eu já antecipo a minha conclusão, eu não estou acolhendo esta arguição, ou seja, estou acompanhando o ilustre relator sorteado. Eu vou pontuar alguns aspectos do meu voto, depois fazer algumas observações complementares. Esse apenas lembrando aquele caso da FEBRABAN sobre obrigatoriedade ou não de estabelecer, enfim,
determinados requisitos em benefício, tal como forma de integração daqueles portadores de deficiência visual nas agências bancárias. O primeiro aspecto que eu ressalto aqui no meu voto convergente ao do relator, embora a rigor sobre isso não existe exatamente uma divergência, eu entendo que o desembargador Evaristo até concorde no sentido da competência concorrente, e o próprio advogado que produziu a sustentação oral, essa é uma questão mais ou menos superada por conta de uma decisão em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal a respeito de instituições financeiras e suas operações, uma matéria que envolvia a questão de filas em instituições bancárias. Já há muitos anos foi reafirmada, então, uma jurisprudência do Supremo no sentido de que a competência seria concorrente, portanto, haveria um interesse local subjacente a essa situação. Então, eu digo aqui que, de acordo com o entendimento firmado pela Igreja do Supremo Tribunal Federal, os municípios são competentes para legislar sobre assuntos de interesse local ligados ao funcionamento dos bancos, com expressa menção às medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. Eu cito aqui um precedente na mesma linha que deixo com o órgão especial, relatado pelo desembargador Tristão Ribeiro, é um entre vários, entre muitos, que já foram, muitos casos que já foram julgados aqui neste do órgão especial. Eu digo aqui também que a lei em análise, né, especificamente no nosso caso, ela busca propiciar justamente maior segurança, conforto e rapidez na fruição de serviços bancários pelos deficientes visuais, assim considera-se de interesse local e, portanto, de competência legislativa suplementar dos municípios, a legislação a respeito da proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência nesse âmbito. Tem um acórdão emblemático no Conselho Superior Tribunal de Justiça, tem muita repercussão à época, de 2016, salvo me engano, 2016, maio de 2016, relator ministro Luiz Felipe Salomão, em que eu vou ler em mente, e apenas dois aspectos que eu ressalto no meu voto, é um recurso especial, ação civil pública, consumidor, pessoa portadora de deficiência visual, hipervulnerável, contratos bancários, confecção no método Braille e necessidade, dever de informação plena e adequada, efeitos da sentença, tutela de interesses difusos de coletivos estrito senso, sentença que produz efeitos em relação a todos os consumidores portadores de deficiência visual que estabeleceram ou venham afirmar relação contratual com a instituição financeira demandada, em todo o território nacional. Indivisibilidade do direito tutelado, dano moral, coletivo, inocorrência, etc. Então, ou seja, essa é uma decisão que foi dada esse efeito ultra partes para atingir todo o território nacional relativamente a essa matéria. E aqui há dois pontos que eu destaco. O segundo ponto, assim, são vários pontos, né, que o relator desenvolve. O segundo ponto diz o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor estabelece entre os direitos básicos do consumidor o de ter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6, inciso 3º. E, na oferta, que as informações sejam corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, devendo as cláusulas contratuais ser redigidas de maneira clara e compreensível. E aí, num outro tópico, ele faz referência à questão do método Braille, que, no fundo, é o que está na essência da lei que nós estamos analisando aqui. O método Braille é oficial e obrigatório no território nacional para uso na escrita e leitura dos deficientes visuais. E a sua não utilização durante todo o ajuste bancário impede o referido consumidor hipervulnerável de exercer em igualdade de condições os direitos básicos, consubstanciando além de intolerável discriminação e evidente violação aos deveres de informação adequada, vulneração à dignidade humana da pessoa deficiente. Aqui na sustentação oral, produzida já há algum tempo, o advogado falou que apenas 10%, hoje método Braille, alguma coisa ultrapassada, e ele diz que o serviço, né, quando ele faz referência ao Estatuto do Deficiente, eu vou voltar a ele daqui a pouco, que na realidade eles já prestavam um excelente serviço telefônico. O que me deixou, eu confesso, perplexo,
Porque imaginar que um bom atendimento telefônico substitui um atendimento presencial que incentive, que traga a acessibilidade, que é uma matéria extremamente relevante. Não apenas todas as esferas de governo têm que atuar nessa área. O próprio tribunal está campanha de acessibilidade. Ontem eu vi lá, Vossa Excelência, senhor presidente, né, com muitos colegas, a Thaís Martinez, que inclusive eu fui um dos juízes no caso, até foi em razão do meu voto, que à época o relator sorteado, que era o desembargador Guerreiro Rezende, o desembargador Walter Soares, eles alteraram o voto, ou seja, inexistia a questão uma briga dela com o metrô a respeito da possibilidade ou impossibilidade de ingressar com cão-guia e as exigências que indevidamente o metrô fazia. Então, é uma questão, eu acho que é muito importante em que todos nós devemos estar empenhados. Mas eu não quero ficar em generalidades. Qual a minha divergência com o meu querido colega e amigo desembargador Evaristo dos Santos? O desembargador Evaristo dos Santos, como eu disse, ele concorda com a competência concorrente dos vários órgãos. Ele faz referência à legislação federal, num primeiro momento a Lei 7.853 de 89, que estipula normas gerais, que assegurem o pleno exercício de direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, ou seja, norma geral, o nome está dito. Depois, Sua Excelência faz referência ao Estatuto da Pessoa Deficiente, que fala de acessibilidade e fala o quê? Conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Regra geral, claramente. Quais? Quais são essas outras normas explicativas? Então, o que nós temos depois, Sua Excelência também menciona a legislação estadual. A legislação estadual, que também trata da matéria, fala assim, no âmbito estadual, né, a lei de 2008, o poder público promoverá a eliminação de barreiras, etc. Também é uma norma programática, que depende claramente de uma regulamentação. Então, nós temos um Estatuto Federal, uma lei federal, um Estatuto Deficiente, também norma federal, uma lei estadual, mas que pura e simplesmente, concretamente falando, não especifica coisa alguma. São normas programáticas, normas de caráter geral. E a minha divergência é exatamente nesse ponto com o desembargador Evaristo. Sua Excelência coloca, afigura-se inadmissível a criação de norma geral sobre a matéria por município, sendo esse o caso dos autos. Aí é que dá também eu discordo. Eu não acho que seja uma norma geral, ao contrário. O município está atuando de uma forma específica, estabelecendo toda a adaptação que as agências bancárias têm que promover para o acesso do deficiente visual. Fosse uma norma geral estabelecida pelo município, eu teria dúvidas em acompanhar o entendimento da divergência. Mas não, aqui é uma norma específica estabelecendo essas condições, inclusive impondo aí sanções, etc. Ou seja, eu entendo aqui que o município, na realidade, ele suplementou, especificando uma situação concreta, tá, as regras gerais, federais e estaduais também, e que sempre no interesse local, na proteção de pessoas com deficiência. Então, eu entendo que é esse o escopo da norma. E apenas para complementar, senhor presidente, a minha exposição, eu lembro que esse órgão especial, em 2017, especificamente sobre senhas em braille, já decidiu, naquele caso de um dos casos de Ribeirão Preto, que é até um pouco diverso daquele que teve uma grande discussão aqui, que o desembargador Ferreira Rodrigues, também meu querido amigo, divergimos, e foi uma questão decidida por escassa maioria, aquela questão dos aparelhos leitores de código de barra, mas há outros aspectos envolvidos. Até o desembargador Fernando, embora tenha ficado vencido por um voto, salvo engano, mas o desembargador Ferreira Rodrigues trouxe uma série de aspectos relevantes. Aí tinha um problema de razoabilidade, o custo lá, aquelas máquinas sonoras, tal, mas especificamente essa questão de senha em braille, no caso de Ribeirão Preto, para aqueles estabelecimentos que tinham também aí os visores com som, foi uma decisão unânime desse órgão especial de 13 de dezembro de 2017. 13 de dezembro, era uma ação direta de inconstitucionalidade de Ribeirão Preto, legislação municipal de iniciativa parlamentar que obriga os estabelecimentos comerciais não mantidos pelo município, que possuem sistema de chamada de clientes por meio de painéis eletrônicos, a emitirem senhas impressas pelo método Braille.
Então, a Sua Excelência, desembargador Aguilar Cortez, diz aqui, matéria de interesse local concernente à proteção e defesa do consumidor portador de deficiência, em relação à qual cabe ao município suplementar a legislação federal nos limites da competência definida no artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Então, a ação foi julgada improcedente, naquela época, por unanimidade, eu repito. Então, aqui, nesse caso que estamos julgando, eu também entendo que foi uma legislação suplementar que absolutamente não conflita, seja com a legislação federal, seja com a legislação estadual, e apenas explicita concretamente medidas que são tomadas para propiciar a efetiva inclusão, porque senão fica de braços cruzados, imaginando que o Poder Federal um dia vai regulamentar isso de uma forma que talvez até nem atenda a peculiaridades locais, pura e simplesmente essa acessibilidade ela vai se frustrar. De forma, senhor presidente, eu então peço licença ao ilustre desembargador Evaristo dos Santos, que elaborou, como sempre, com extrema qualidade dos votos de Sua Excelência, mas eu peço licença para acompanhar o relator desembargador Pérez Pires. Podemos colocar em votação? Só para esclarecer essa informação dada pelo desembargador Moacir Pérez, realmente ontem nós fizemos uma sessão no João Mendes, com a presença de lotado auditório, dos nossos servidores deficientes, com mais 600 à distância. E nós ontem celebramos, os dois assuntos são interligados, um convênio com o SESC, que era uma antiga pretensão dos nossos inativos, para eles poderem frequentar os clubes do SESC, que são muito bons, e não havia extensão aos inativos. E o presidente, o diretor do SESC, Dr. Abraham Sajman, ele disse que eles têm 400 servidores deficientes. Ganharam até um prêmio em relação a isso. O tribunal tem mais, né? E realmente a primeira palestra foi da doutora Thais, que foi minha aluna. Ela é cega desde os 4 anos de idade, um exemplo de superação. É formada aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, excelente advogado. E tem esse caso, eu não sabia que foi a Vossa Excelência o relator, um caso emblemático do Boris, né? Que é esse cachorro importado dos Estados Unidos, com que ela assistia às aulas, né? Emblemático mesmo. E foi uma solenidade muito bonita de inclusão dos nossos deficientes, uma campanha salutar que já fora criada há muito tempo, mas que não fora implementada de forma solene e para dar essa publicidade. Então, por isso que a presidência, por bem fazer esse ato, que tem uma repercussão muito grande, e ela escreveu um livro, né, sobre o Boris, né, a vida com Boris. Ele que o parceiro ontem ela estava com a Sofia, né? Então, esse voto do Dr. Moacir Pérez, então, eu não sabia, parabéns. Ele abriu as portas para esses deficientes, né, que tinham, porque toda vez que ela chegava à aula, ela não permitia que o Boris, né, usasse o nosso metrô. Então, foi esse órgão especial que abriu essas portas aqui. Eu não posso deixar que é um fato emblemático do Tribunal de Justiça de São Paulo. Só para lembrar que realmente isso foi lembrado ontem do Dr. Moacir Pérez, esse julgamento deste órgão especial. Vamos então à votação. Ferraz, Arruda e Ricardo Anap estão impedidos, né? E eu acompanho o relator. Dr. Arthur Marques. Também. Dr. Pinheiro Franco. O relator da Taveira. Dr. Ferreira Rodrigues. Eu acolho a arguição, senhor presidente. Doutor... Divergência, né? Dr. Márcio Bartoli. O relator. Dr. Salete. Pois não. Dr. Cascone. O relator. Dr. Sartorelli. Também com a devida mente acompanho o relator. Dr. Carlos Bueno. Data Vena, relator. Dr. Sérgio Rui. Divergência. Dr. Salles Rossi. Com o relator. Dr. Álvaro Passos. Vou votar com a divergência, senhor presidente. Dr. Beretta da Silveira. Relator. Dr. Aguilar Cortez. Relator. Dr. Alex Zilenovski. Com a divergência, presidente. Dr. Geraldo Wollers. Com todo respeito, relator, presidente. Dr. Elcio Trujillo. Com todo respeito à divergência.
Doutora Cristina Zucchi. Data vênia, relator. Doutor Damião Commel. Data vênia, relator, senhor presidente. Doutor Evaldo Charles. Com o relator, senhor presidente. Então, por maioria, não acolheram com determinação de volta dos autos à Câmara de origem. Declara voto, doutor Marcelo? Declaro, senhor presidente, por isso que eu tinha pedido. Então, declara voto vencedor o doutor Moacir Pérez e o doutor Evaristo dos Santos também declara voto. Com isso, nós encerramos os nossos trabalhos de hoje e para a próxima sessão serão 69 processos novos, razão pela qual é possível começar às 13h30 também. Então, muito obrigado a todos, notadamente aos nossos servidores que nos acompanharam durante esses trabalhos, aos nossos procuradores.